pray together. Vamos orar. Lord, we've begun this day by offering praise to you. Senhor, começamos esse dia te adorando. We've done that as individuals, Fazemos isso individualmente and we have done that now as a group together. e fazemos isso agora conjuntamente como um grupo de pessoas. We do praise you for being the good shepherd of the flock. Te adoramos porque tu és o bom pastor das ovelhas. In our own lives, Lord, we could give testimony to your tender care for us. Nas nossas próprias vidas, Senhor, nós podemos testemunhar o teu cuidado que tu tens tido com cada um de nós. Lord, there have been many times when we've not been sure of what would happen and we've been worried and anxious. Muitas vezes, Senhor, nós não temos tido certeza das coisas que irão acontecer em nossas vidas e temos mostrado ansiedade. But as we look back over the weeks and months and years that have passed, Lord, Mas quando olhamos para trás e vemos os meses, semanas e dias que passaram, we praise you for your tender care. nós te adoramos porque tu tens tomado conta de nós. We pray that you would teach us here this morning Nós oramos que tu nos ensine hoje, nesta manhã, something more of what it means to be under shepherds of your flock. alguma coisa mais que nos possibilite a sermos pastores das tuas ovelhas. We ask this, Lord, not merely out of habit, Nós te só pedimos isso aí não apenas pelo nosso hábito, but because we know apart from you our labor is in vain. mas porque sabemos que fora de ti o nosso trabalho é em vão. And so we pray that you would fill us and guide us E assim oramos, Senhor, para que tu venhas nos preencher e nos guiar, for Jesus' sake. pelo amor de Cristo. Amen. Amém. I had the great privilege of studying the Puritans for 7 years almost in Cambridge, England. Durante 7 anos eu tive o privilégio de estudar sobre os puritanos lá em Cambridge, na Inglaterra. 4 years of that was working on my dissertation on Richard Sibbes. Durante 4 anos eu estava trabalhando na minha tese sobre o puritano Richard Sibbes. The rest of my time in Cambridge, I was there as a full-time teacher and minister. E durante o restante desse período, desses 7 anos, eu estava lá atuando na condição de professor e de ministro. And both in those years afterwards, E em 2 desses anos, and in the years before, I had the privilege of reading many Puritan books. e também alguns anos antes desse período, eu já tinha tido o privilégio de ler muitos livros produzidos pelos puritanos. And what I would like to share with you this morning O que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã is the fruit of some of my reflection é o fruto de alguma reflexão que eu tive on things that I feel I have learned about the pastoral ministry em coisas que aprendi, coisas relacionadas com o ministério pastoral from the Puritans. e que foi extraída da prática dos puritanos. I would like to share 11 things in particular. Eu gostaria de compartilhar 11 coisas. Number 1, Primeiro, one of the things that first attracted me to the Puritans uma das coisas que foi o ponto de atração de minha pessoa para os puritanos was the fact that in them I found a combination of both piety and theology. foi que neles eu encontrei uma combinação de piedade e teologia. I don't know what it's like here in Brazil, Eu não sei como é a situação aqui no Brasil, but at home there is very often the idea that if one is very much concerned about theology, mas no meu país existe esse conceito que se uma pessoa tem uma preocupação intensa pela teologia, then one is not very concerned about Christian experience. então esta pessoa não tem nenhuma preocupação com a experiência cristã. It's almost as if you can't be concerned about light and love at the same time. É mais ou menos a preocupação que você não pode ter o interesse sobre a luz e sobre o amor ao mesmo tempo. It's as if to have a sharp mind is mutually exclusive with having a soft heart. É a mesma coisa que dizer que você não pode ter uma mente aguçada e um coração maleável. But when I began reading the Puritans, Mas quando eu comecei a ler os puritanos, I found the writings of people who were clearly lovers of God. eu encontrei os escritos de pessoas que realmente amavam a Deus, Who were passionate about their faith and lives of following Him. que tinham uma paixão pela sua fé e que tinham vidas que seguiam a Ele. And yet who at the same time were deeply theological. E
que simultaneamente, ao mesmo tempo, eles eram teólogos profundos. They reflected on the truth of the gospel. Eles tinham reflexões nas verdades do Evangelho. They were committed to a very thoroughgoing Reformed theology. Eles tinham um comprometimento a uma teologia que era reformada em toda a sua extensão. And lest we get through this entire conference with no one mentioning the 5 points of Calvinism, E para que nós não cheguemos ao fim dessa conferência sem que venhamos a mencionar os 5 pontos do calvinismo, here we go. aqui vamos nós. They believed, first of all, in total depravity. Eles acreditavam, em primeiro lugar, na depravação total. They knew that people were in desperate need. Eles sabiam que as pessoas estavam em desesperada necessidade. So desperate that they could not help themselves. Tão desesperados que não podiam de forma alguma ajudar-se a si mesmos. A second thing they knew was that God had elected people unconditionally. E uma segunda coisa que eles sabiam é que Deus tinha eleito pessoas de forma incondicional. That is, that God had chosen people before time with no regard to their own merit. Isto é, que Deus tinha escolhido pessoas antes dos tempos, sem qualquer conexão com seus próprios méritos. It wasn't because someone was smart or somebody had brown hair. Não é porque uma pessoa era inteligente ou tinha cabelos castanhos. It wasn't because somebody was tall or somebody was from Brazil. Não é porque uma pessoa era alta ou era do Brasil. It was for nothing that was in us Por nada que estivesse inerentemente nas pessoas, that God in His grace has que chosen. Deus em sua graça escolheu. Third, they also knew that Christ died specifically as a substitute for His sheep. E em terceiro lugar, eles sabiam que Deus morreu especificamente pelas suas ovelhas. That when He died on the cross, Quando ele morreu na cruz, He had in His heart, ele tinha em seu coração, as the intended objects of His death, como os objetos o objetivo da sua morte, those whom He had elected, aqueles aos quais ele elegeu, who would repent and believe. aqueles que se arrependeriam e creriam. Fourth, they believed clearly that the Holy Spirit converted. E em quarto lugar, eles acreditavam que a conversão era obra do Espírito Santo, That it was God's effective grace that came and regenerated the sinner. que era a graça eficaz de Deus que vinha e regenerava o pecador. And fifth, they believed that those whom God had called, He would continue to keep. E em quinto lugar, eles acreditavam que aqueles a quem Deus chamou, a esses Deus também preservaria. They knew that these would persevere. Eles sabiam que estes ali perseverariam. So these Puritans were ministers who were clear about their theology. Então, esses puritanos, eles eram pastores que tinham uma clareza muito grande sobre a sua They teologia. were clear about being reformed. Eles tinham uma clareza grande também quanto a esta fé reformada. And yet that didn't make them cold or stiff or removed. Mas isso não os tornava frios ou distanciados. They were not unloving and passionless. Eles não eram pessoas que não tinham amor a demonstrar, que não tinham paixão a derramar. All of that is the first thing that I feel I learned from the Puritans about being a E pastor. tudo isso que eu falei é a primeira coisa que eu aprendi dos puritanos como pastores. The second thing I feel I learned, A segunda coisa que eu aprendi, that the church belongs to God. que a igreja pertence a Deus. The church does not belong to the minister. A igreja não pertence ao pastor, The church does not belong to any group of elders. a igreja não pertence a um grupo de presbíteros, The church does not belong to its leaders. a igreja não pertence aos seus líderes, The church does not belong to the donors. a igreja não pertence àqueles que a mantêm financeiramente, The church does not belong to the congregation. a igreja não pertence à congregação, The church belongs to God. a igreja pertence a Deus. And therefore our task as pastors is very serious. E, consequentemente, a nossa tarefa como pastores é uma tarefa muito séria. We have been entrusted with something that belongs to God in a most special way. Nós recebemos algo que pertence a Deus de uma forma muito especial. And so our responsibility when we deal with our congregation is an awesome one. Consequentemente, as nossas responsabilidades quando nós estamos lidando com as nossas congregações é uma responsabilidade terrível, imensa. And so when we preach, we realize the seriousness of this task. E então, quando estamos pregando, temos que nos aperceber da seriedade desta tarefa. The Puritans were wonderful models of this. E os puritanos foram um modelo também nesse sentido. It's said that William Perkins, in his sermons,
William Perkins, um dos puritanos, num dos seus sermões, used to pronounce the word damn ele pronunciava a palavra condenado with such a dreadful emphasis com uma ênfase que era tão mortal, that it left a doleful echo in his auditors' ears a good while after. que aquela palavra ficava ecoando na mente, nos ouvidos dos seus ouvintes durante um tempo. And when he was in Christ's College in Cambridge, E quando ele estava lá no Colégio de Cristo em in Cambridge, expounding the commandments, ele estava fazendo uma exposição sobre os 10 mandamentos. he applied them so home to the conscience Ele conseguia aplicar aquilo de tal forma à consciência dos seus ouvintes. as was able to make his hearers' hearts fall down E os seus ouvintes se sentiam como se o coração estivesse caindo assim para fora. and their hairs almost to stand E upright, como se os seus cabelos estivessem ficando em pé. because he knew the seriousness of his task. Porque ele sabia, ele conhecia a seriedade da tarefa que estava em suas mãos. These Puritan pastors had a keen sense of accountability. Esses puritanos, pastores puritanos, eles tinham esse sentimento aguçado e preciso de suas responsabilidades. John Brown wrote a letter one time of counsel to one of his pupils in the ministry, Um outro puritano, John Brown, escreveu uma vez uma carta a um dos seus alunos. who was newly ordained over a very small congregation. Esse aluno tinha sido recém-ordenado e era um pastor de uma pequena congregação. And Brown wrote these words of advice. E ele escreveu essas palavras aqui de aconselhamento. I know the vanity of your heart, Eu conheço a vaidade do seu coração and that you will feel mortified that your congregation is very small. e que uma das coisas que vai lhe atingir profundamente é que a congregação que lhe foi confiada é muito pequenininha. In comparison with those of your brethren around you. Principalmente quando você compara ela com a de seus irmãos ao seu redor. But assure yourself on the word of an old man, Mas sinta-se seguro numa palavra advinda de um homem já idoso. that when you come to give an account of them to the Lord Christ, Quando você estiver perante Cristo, prestando contas dessa congregação que recebeu a Ele, at his judgment seat, lá no trono do julgamento, do juízo, you will think you have had enough. você saberá que você recebeu o suficiente. There's a tremendous sense of accountability to God in the task that he has entrusted to us. Então era um sentimento profundo que ele tinha e que estava transmitido das responsabilidades recebidas de Deus sobre as ovelhas colocadas em suas mãos. I would encourage you as a pastor to meditate on this point, E eu encorajaria vocês, pastores, de meditarem nesse ponto. to realize how clearly in Scripture God speaks of the church as his own. Que se apercebam quantas vezes nas Escrituras Deus fala de sua igreja, da igreja como sendo sua. The whole image that Paul uses of the church as the body of Christ. Todas aquelas expressões figurativas utilizadas por Paulo da igreja como sendo o corpo de Cristo. And where do you think Paul got that image from? E de onde vocês acham que essas expressões chegaram até Paulo? Do you remember his conversion in Acts chapter 9? Vocês lembram-se de sua conversão lá no capítulo 9 de Atos? Paul, then Saul, Paulo, que na ocasião era Saulo, was on the way to Damascus to persecute Christians. ele estava no caminho de Damasco e ia perseguir os cristãos lá. And Jesus appeared to him. E então Jesus Cristo lhe aparece. And he knocked him off his horse. E aí ele cai do cavalo. And do you remember his question to Paul? E vocês lembram da pergunta que ele fez a Paulo? Saul, Saul, why are you persecuting me? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saul was persecuting the church. E Saulo estava perseguindo na realidade a igreja. Jesus said, why are you persecuting me? E Jesus diz, por que é que você está me perseguindo? We have been given a tremendous responsibility because we've been called to care for something which belongs to God in a most particular sense. Nós temos uma grande responsabilidade porque recebemos como em confiança aquilo que pertence a Deus, no seu sentido mais intenso. Therefore, we should not have some kind of cheap, self-serving pride that we are the pastor of a church. Consequentemente, não devemos alimentar nenhum sentimento de exaltação própria porque estamos servindo naquela igreja. But we should have great humility. Em vez de orgulho, devemos ter humildade. A special sense of the presence of God in the task. Uma sensação da presença de Deus quando estamos realizando essas tarefas. And of the great privilege that it is. E também apercebimento do grande privilégio que isso é.
that God has so entrusted us with something so precious. Que Deus nos confiou algo que é tão precioso. So that's the second thing, Essa é a segunda coisa, that the church belongs to God. que a igreja pertence a Deus. A third thing that I feel I learned from the Puritans about the pastoral ministry, Uma terceira coisa que aprendi dos puritanos sobre o ministério pastoral, that in the way they understood the ministry, there was a wonderful combination of theology and worship and pastoral care, a forma como eles entendiam o ministério era uma combinação maravilhosa de teologia, adoração e cuidado pastoral. all centered in the grace of God. E todas essas coisas centralizadas na graça de Deus. They had a wonderful theology of grace. Eles tinham uma maravilhosa teologia da graça. They were very far from being the kind of legalists that they are often presented as being in the history books. E eles estão distanciados daquela visão que nós temos muitas vezes hoje em dia de que eles eram legalistas. They were grace-centered in their theology, as we've already thought about. A teologia deles estava centralizada na graça de Deus, como nós já falamos. But that understanding of grace Mas esse entendimento da graça also functioned to ignite a spark também funcionava de uma forma a disparar uma centelha in their praise and in their worship. na sua forma de adoração. It was the shaping influence Era a influência que era formativa, ela formava in the praise they offer to God. a maneira pela qual eles adoravam a Deus. If you read some books of Puritan prayers, Se você lê alguns livros que contêm algumas orações escritas pelos puritanos, you see how beautifully centered they are on God and His gracious action vocês towards us. verão como essas orações estão centralizadas na pessoa de Deus e nas ações de Deus para conosco. And this grace-centeredness flows down also E essa centralização na graça também flui to the interactions with each other in the body. nas interações de uns com os outros no corpo. So the Puritan pastors would exhort their congregation Então os pastores puritanos estavam constantemente exortando as suas congregações to walk together in love, para andarem conjuntamente em amor, to continue in caring for one another, para dar continuidade no cuidado que um deveria ter um com o outro, even in very difficult situations, mesmo nas situações mais difíceis, because they had known God's gracious love to them. porque eles tinham tido conhecimento do amor gracioso de Deus para com eles. And so that same kind of gracious love should be the mark of their relationships. Então esse mesmo tipo de amor cheio de graça deveria ser a marca característica do relacionamento deles. So that's the third thing. Então essa é a terceira coisa. There is this grace-centeredness in their theology and worship Uma centralização na graça, na sua teologia, adoração and pastoral care e and no care for one cuidado another. pastoral uns com os outros. Four, more particularly about pastoral care. E uma quarta coisa, é alguma coisa mais específica sobre o cuidado pastoral. The Puritans are wonderful models of careful pastors. Os puritanos, eles são um modelo muito maravilhoso de cuidado pastoral. First of all, in evangelism, Primeiro, na evangelização. they were very patient in preaching the gospel on some very stony ground. Eles eram muito pacientes quando pregavam o evangelho, principalmente em solos pedregosos. They were demanding in their call to be disciples, Eles tinham demandas fortes no chamamento a serem discípulos, but they were not impatient. mas eles não eram impacientes. Very often we are demanding and impatient. Muitas vezes nós falamos a palavra e comandamos e somos impacientes nisso. If there's not an immediate response, we simply give up. Se não vemos uma resposta imediata, a gente desiste. But they gave great care over long periods of time to people. Mas eles se derramavam em cuidados durante um período bastante prolongado nesse relacionamento e nas mensagens às pessoas. Even in the time they would take to share the gospel with somebody. Mesmo considerando o tempo que eles separavam para compartilhar o evangelho com as pessoas. They would often go into much more depth than you or I would tend to. Muitas vezes, de muitas maneiras, eles iam muito mais profundamente do que eu e você na nossa proclamação da mensagem. Instead of just drawing a cliff on one side that's me and a cliff on another side that's God and a cross in between, Em vez de simplesmente desenhar aqui um despenhadeiro com eu de um lado e um outro com Deus do outro lado e uma cruz no meio,
Not that there's anything wrong with that. Não que exista alguma coisa errada nessa representação, But instead of just doing that and asking, do you understand? mas em vez de simplesmente fazer isso, apresentar e dizer, você entende? They could often spend many minutes or even hours Muitas vezes eles gastavam minutos e às vezes horas simply explaining the gospel, simplesmente explicando o evangelho, making sure the person understood what they meant by sin, certificando-se de que as pessoas estavam entendendo o que é que eles queriam dizer Trying quando to- falavam em pecado, trying to help search their own hearts, tentando que elas conseguissem pesquisar o seu próprio coração, show them what was wrong, demonstrando as coisas que estavam erradas, show them from the Bible, demonstrando pela palavra de Deus, until often those tears would flow, até o ponto em que lágrimas começavam a jorrar. and then show them the Lord Jesus Christ E então mostrando a elas e demonstrando Jesus Cristo as the Savior they were in desperate need of. como sendo o Salvador do qual elas desesperadamente necessitavam. There are many stories of this happening from Puritan pastors. E existem muitas histórias registradas de ações como essa dos pastores puritanos. Just to mention William Perkins again. Mencionar só uma delas na pessoa de William Perkins mais uma vez. Perkins was a teacher in Cambridge. Ele foi um dos professores em Cambridge. He was a member of the university. Ele fazia parte do corpo da universidade. And yet he would often go up the hill to the county jail Mas muitas vezes ele ia e subia lá as colinas até a prisão da cidade. and go person to person preaching the gospel to E, them. e fazia o ministério pessoal naquela prisão, pregando o evangelho de uma forma individual lá. Particularly when a criminal had been condemned to death, Especialmente quando algum daqueles criminosos haviam sido condenados à morte. death by hanging. E a morte ali era por enforcamento. Perkins would go and preach the gospel to them. William Perkins ia e pregava o evangelho a eles. There's the story of one time how he went up to someone who was literally already on the gallows. E existe uma história de uma dessas pessoas a qual Perkins foi e pregou, e ela estava já no estágio final. And he begged the condemned criminal and the officers to let him come down for a moment so he could talk to him. E ele estava já lá em cima no cadafalso, e o Perkins pediu para que as autoridades deixassem ele descer um pouco para conversar com ele um pouco mais. And so they agreed and the man came down. E eles concordaram e o homem desceu. And so Perkins began to speak to this man about his heart. E então William Perkins começou a falar com ele sobre a situação do seu coração. And at first he was very cold and hardened. E no início aquele prisioneiro estava bastante frio e endurecido. But then as Perkins continued teaching him or talking to him about his sin, Mas à medida que Perkins continuava a falar com ele e mostrar e falar sobre o pecado, the man became convinced of his poverty before God. aquele homem começou a se convencer da sua pobreza perante Deus. And then when Perkins saw that he was fully convinced about that, E quando Perkins viu que ele já estava convencido daquilo, that he was despairing of his own hopes before the God he was about to face, que ele não tinha qualquer esperança perante aquele Deus que ele estava prestes a estar face a face. then Perkins told him about Jesus Christ. Aí Perkins falou a ele sobre Jesus Cristo. And so sweet was this to this condemned criminal E essa informação, essa proclamação veio de uma forma tão doce aos ouvidos daquele criminoso, that he began to cry tears of joy que ele começou a chorar lágrimas de contentamento. and was apparently converted. E aparentemente ele se converteu. The Puritans were careful in evangelism. Os puritanos eram cuidadosos na sua evangelização. They were patient Eles eram pacientes. and painstaking. E eles também sabiam aguentar dores nessa jornada de proclamação. They were also very patient in the whole pastoral question of assurance of salvation. Eles também tinham bastante paciência na questão da segurança da salvação. They did not do what so many modern pastors do Eles não faziam aquilo que é feito com tanta frequência por pastores modernos, and take 1 John 1:9, que pegam 1 João, capítulo 1, versículo 9, quote it quickly to someone who's just prayed to receive e Christ, fazem uma citação muito rápida a alguém que recebeu uma oração para aceitar a Cristo, and then assure them of their salvation. e que dão a segurança instantânea àquela pessoa da salvação. No, they took the instructions in the New Testament very seriously that Christians are to examine ourselves. Eles recebiam as instruções do Novo Testamento com bastante seriedade, instruções essas que mandam que os crentes devem examinar-se a si mesmo. As Paul said to the Corinthians, examine yourselves to see if you be in the faith. E como Paulo diz aos da igreja de Corinto, que eles têm que examinar-se a si mesmo para ver se estão na fé, se permanecem na fé.
They were very patient Então eles eram pacientes in their pastoral ministry of assurance. no ministério pastoral para dar a segurança da salvação. In the whole area of what is called cases of conscience, E nesta área que nós chamamos de casos de consciência, that is, questions of what pleases God in a particular practical setting, questões que se relacionam com o que é que agrada a Deus nas situações específicas em que nos encontramos. these kinds of questions they took very seriously. Esse tipo de questionamento, de perguntas, de dúvidas que vêm às pessoas, eles abordavam com bastante seriedade. For example, should you take this job or that job? Por exemplo, será que eu devo ficar com esse emprego ou com aquele outro? How should you respond to your spouse when they request you to do this? Qual é a minha resposta à minha esposa ou esposo quando ela ou ele me pede para fazer isto ou aquilo? Is it right to spend money on this or not? É certo gastar dinheiro nisso ou não? All kinds of practical questions. Esse tipo de perguntas bastante práticas. Puritan pastors would give themselves to thinking about seriously and theologically. Os pastores puritanos, eles penetravam nesse tipo de pergunta e procuravam pensar sobre essas questões biblicamente e teologicamente. Richard Greenham gained a great reputation for this. Um dos puritanos, Richard Greenham, ele tinha uma reputação muito específica a esse respeito. William Perkins was known as an excellent surgeon at the joining of a broken soul. E o William Perkins, ele é conhecido, tem uma expressãozinha que o descreve como sendo um excelente cirurgião em unir uma alma quebrantada. Richard Baxter wrote a tremendously long book called The Christian Directory, E o Richard Baxter escreveu um livro bastante longo chamado O Guia Cristão, in which he dealt with, I think, over 1,000 different questions, particularly and practically, about what a Christian should do. E nesse livro ele lida com questões assim bastante práticas e intensas. Eu creio que mais de 1000 perguntas são ali tratadas, debatidas, respondidas sobre o que um crente deve ou não fazer. So the Puritans are models in pastoral care, in evangelism, Então, os puritanos, eles são um modelo no cuidado pastoral, na evangelização, in dealing with souls about assurance, em lidar com as almas sobre a segurança da sua salvação, in cases of conscience and practical decisions, nos casos de consciência que estão envolvendo decisões práticas, and also in visitation. e também na visitação. I find this very challenging as a pastor. E isso daí eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras como um pastor. Richard Baxter tried to make sure that he would visit every year each member of his congregation. O Richard Baxter, ele tinha um ponto que ele considerava um ponto de honra, ele queria visitar a cada ano cada membro de sua congregação. And he had a large and growing E congregation. ele tinha uma igreja muito grande, uma igreja que estava sempre crescendo. Now, when I say he would make sure to visit them, E quando eu digo que ele queria se certificar que os visitava, he didn't just stop by to say, "Hello, how are you?" não é que ele chegava assim e dizia, alô, como vai? This was a spiritual interview Isso daí era uma entrevista espiritual que ele fazia. in which he particularly questioned each member of the family E então, nesta visitação que ele fazia, ele questionava cada membro daquela família about their understanding of the gospel sobre o entendimento que eles tinham do Evangelho, and about their state before God. sobre o estágio em que eles estavam perante Deus. And just to make this a little bit more realistic, E para que isso daí fique um pouco mais realista, Richard Baxter had assistant pastors. o Richard Baxter, ele tinha pastores que auxiliavam nessa questão. And he would make sure that either he or one of his assistant E o que pastors ele queria se certificar é que ou ele ou algum dos pastores que o assistiam nessas tarefas visited each of the families. estavam visitando cada uma das famílias durante pelo menos uma vez no ano. And for those that he visited, E aqueles que eram visitados por ele, he usually had them come to his house. ele normalmente fazia com que eles viessem à sua casa. And he would schedule them one after another. E ele fazia uma programação, um após o outro. Still more you can learn from the Puritans about pastoral ministry. Mais coisas que nós podemos aprender dos puritanos sobre o ministério pastoral. That's the fourth thing, pastoral Essa care. é a quarta coisa, o cuidado pastoral. A fifth thing I think I've learned from the Puritans about pastoral ministry E uma quinta característica que nós podemos aprender dos puritanos is the importance of discipline. é a importância da disciplina. I mean this in two senses. First, personally. E eu quero dizer essa questão de disciplina em dois sentidos. Primeiro, disciplina pessoal, pessoalmente.
When Richard Greenham would be up sick during the night, Um dos puritanos, Richard Greenham, quando ele estava doente durante a noite, which was often the case with que him, era uma coisa bastante frequente com ele, we read that his manner was, as much as possibly he could, to spend the time in meditation and prayer. nós lemos que a forma que ele passava esse período de doença era, na medida do possível, passar a maior parte do tempo em meditação e oração. When William Perkins lay dying a very painful death, Quando William Perkins estava prestes a morrer, uma morte que foi bastante dolorosa, he heard one friend praying that God would lessen his pains. ele ouviu alguém que estava orando por ele, pedindo que Deus viesse a minorar as suas dores. And Perkins turned to him and said, E William Perkins virou-se para ele e disse: "Pray not for an ease of my torments, but Não. for an increase of my patience." Não ore para que o meu tormento seja decrescido, mas para que a minha paciência seja acrescentada. These men and their labors are regularly described as painful. Esses homens, nas suas tarefas, nos seus lidares, muitas vezes nós temos a descrição de que essas tarefas eram dolorosas. But they're not saying that in the sense of that they were in pain themselves or that they caused others pain. Mas nós não lemos isso no sentido de que eles estavam sentindo dores ou que eles estavam causando dores. But rather that they spared no pains, that they were willing to take pain. Mas no sentido de que eles não estavam contando isso como importante, essas dores. They were painstaking for the work that God had called them to. Eles estavam endurecidos para as dores inerentes às tarefas às quais Deus tinha chamado eles para fazer. They were very suspicious of ease. Eles tinham bastante suspeita de coisas fáceis. They were very suspicious of pleasure. Eles tinham suspeita também de prazeres. They were very suspicious of the luxuries of this world. Eles tinham bastante suspeita dos prazeres desse mundo. They were very suspicious of their own passions. Eles tinham suspeita também de suas próprias paixões e seus próprios interesses. Now, I didn't say that they thought any of these things were bad. Eu não estou dizendo que essas coisas eles pensavam que elas eram necessariamente más. They were simply very wary of them. Mas, de qualquer forma, eles eram um pouco desconfiados com relação a elas. Here's a story that's typical of the Puritans. Aqui está uma história que é bastante típica dos puritanos. Once, as Catherine Brettig was riding to church with her husband, Uma vez, essa pessoa, Catherine Braggett, estava indo de cavalo para a igreja com o seu marido. her husband was angry with his servant. E o seu marido, seu esposo, ele estava com raiva de um dos seus servos. Whereupon she said to her husband, E então ela virou-se ao seu marido e disse: "Alas, husband, I fear your heart is not right towards God, Meu marido, eu acho que o seu coração não está direito com Deus, that can be thus angry for a trifle." porque você está tão zangado com uma questão trivial. And weeping, she said further, E então, começando a chorar, ela continuou a dizer: "You must pray against your passions, Você deve orar contra essa paixão que está dentro de você, and always be sure your anger be for God." e você deve se certificar que se você vai ter raiva, que você tenha raiva em favor de Deus. Else, how dare you appear this day before his minister? Senão, como é que você pode chegar na igreja e estar lá ouvindo o ministro de Deus? And offer up your prayers in the public congregation before God. E como é que você pode começar então a orar na congregação perante Deus? The Puritans knew the importance of personal discipline. E os puritanos conheciam a importância da disciplina pessoal. They also knew the importance of church discipline. E eles também conheciam a importância da disciplina na igreja. This is how they got their name Puritan. É por isso que eles pegaram esse nome, puritanos. It wasn't simply that they wanted their own lives to be more pure. Não é porque eles queriam simplesmente que as vidas deles fossem mais puras. They particularly wanted to purify the Church of England. Um dos objetivos dele era purificar a igreja da Inglaterra. They wanted to make the Church of England a thoroughly reformed and biblical church. Eles queriam que a igreja da Inglaterra fosse uma igreja verdadeiramente reformada e verdadeiramente purificada. So they were concerned over errors in doctrine in the church. Então eles tinham preocupação com os erros doutrinários existentes na igreja. And they were also concerned about
matters that should incur church discipline, but that didn't. E eles tinham também bastante preocupação em questões que deveriam ser merecedoras de disciplina na igreja, mas que não estavam sendo. They were deeply disturbed by many matters of unholiness in the members of the churches. Eles tinham profunda preocupação com questões que eram demonstrativas de falta de santidade nos membros da igreja. And the churches would do nothing about it. E as igrejas ficavam passivas perante tais fatos. But we've already thought about that in another talk. Mas nós já falamos sobre isso numa outra palestra que fizemos. So the fifth thing, the importance of discipline. Então a quinta característica que nós aprendemos é essa importância da disciplina na igreja. A sixth thing, the centrality of preaching. Uma sexta característica que aprendemos com os puritanos é a centralidade da pregação. It was central to the service when they gathered together. A pregação era central aos trabalhos quando eles estavam em congregação. I was giving an overview of Puritan theology a few years ago at All Souls Church in London. Alguns anos atrás eu recebi assim uma espécie de resumo de teologia puritano na Igreja de Todas as Almas lá em Londres. And I mentioned the story of how Lawrence Chatterton would sometimes preach for an hour or two. E eu mencionei então nessa questão, o resumo foi ele que ministrou na realidade. Ele mencionou a história de Chatterton, que pregava normalmente por 1 ou 2 horas. And how then when he would begin to close, his congregation would cry out for him to continue on. E normalmente quando ele estava começando a encerrar o seu sermão, membros da congregação começavam a pedir que ele continuasse. But how some Puritan preachers were not so welcomed by their congregation. Mas alguns pregadores puritanos não recebiam assim uma atitude tão bem-vinda por parte da congregação. And that very often when a Puritan minister was appointed to a church, E muitas vezes quando chegava um ministro puritano que era indicado para uma determinada igreja, the congregation would present them with a very interesting gift. a congregação apresentava um presente muito interessante àquele puritano. They would get a piece of wrought iron and attach it to the pulpit, going up like this with a circle right here. Eles apresentavam a ele um pedaço de ferro que tinha um círculo na ponta. And in the circle they would place an hourglass. E aqui nesse círculo aqui eles colocavam uma ampulheta. And they would grant the minister one turn of the hourglass. E aquele ministro ali, ele era determinado que ele deveria ter apenas uma das voltas da ampulheta, né? A ampulheta deveria ser esvaziada apenas uma vez. Now, when I mentioned this, that the sermons could be an hour or 2 hour longs in this seminar that I was teaching in London, Quando eu estava ensinando naquele seminário lá em Londres, e eu mencionei que os sermões poderiam levar às vezes 1 ou 2 horas, one person gasped and looked horrified. uma pessoa olhou para mim e se engasgou e estava horrorizada. And she just burst out and said, well, what time was left for worship? E ela não se aguentou e falou lá na hora e disse, então qual era o tempo que sobrava para adoração? And I just thought how far we had come from the Reformation. E eu fiquei pensando, a gente está bem distanciado dos princípios da reforma, né? And how a Puritan would not even begin to understand her question. Um puritano nem ia entender o tipo de pergunta que ela estava colocando. But I contained myself Então eu me restringi and I simply said, e eu disse, the Christians then os cristãos naquela época, would not have been greatly bothered about whether or not they got to sing some songs when they were together. eles não ficariam muito perturbados se eles não tinham tempo para cantar alguns hinos. They would have liked that if that could happen, Eles gostariam se tivessem oportunidade, but it was not considered to be a matter of much importance. mas não era questão de importância primordial. They thought that their fundamental act of worship Eles achavam e consideravam o ato principal de adoração was hearing the word of God o ouvir a palavra de Deus and responding to it with their lives. e a resposta a este ouvir com as suas vidas. So they actually thought that sermons being an hour or 2 long did not at all threaten worship in a church. Então, a consideração que eles tinham dessa questão é que sermões que se prolongavam por 1 ou 2 horas não chegavam, na realidade, a ameaçar essa questão de adoração. Certainly they knew that prayer is important, Eles sabiam que oração era importante. and many of them would have felt that music is wonderful, Muitos achariam que música é uma coisa maravilhosa,
But fundamental is people hearing the Word of God read and preached. Mas a coisa mais essencial era ouvir a palavra de Deus sendo lida e pregada. So it was central in their public gatherings. Então, nos ajuntamentos, na congregação, a pregação era uma coisa central. But it was also central then in their pastors' own personal schedules. Mas também essa questão da pregação era uma questão central na programação pessoal dos pastores. We read that Richard Greenham's constant course was to preach twice on the Lord's Day. Nós lemos no caso de Richard Greenham que o seu modelo normal era pregar 2 vezes no dia do Senhor. And before the evening sermon to catechize the young people of the church. E antes do sermão noturno, ele também tinha uma ocasião aonde ele tinha uma classe de catecúmenos. His manner was also to preach on Mondays E também ele pregava nas segundas-feiras, and Tuesdays nas terças-feiras, and nas Wednesdays quartas-feiras, and on Thursdays to catechize the youth again. nas quintas-feiras ele voltava a se reunir com a classe de catecúmenos. And again on Fridays to preach to his people. E nas sextas-feiras ele pregava ao seu povo. And that on these weekdays the people might have the better opportunity to attend upon his ministry. E durante esses dias da semana as pessoas teriam melhor oportunidade de estar presente sob o seu ministério. His course was to be in the pulpit in the morning, Então, so soon as he could well see, so at dawn. ok. So they would have better opportunity to attend. Ok. E nesses dias da semana, para que eles tivessem oportunidade de estar presente a esses ensinamentos, a hora que ele fazia esses sermões era bem cedinho de manhã. Assim que raiava a luz do sol, ele estava lá presente e então a congregação se ajuntava antes de começar o dia. His people needed to be in their fields working, and Porque- so as soon as there was morning light for him to see his text, he would come to the pulpit. As pessoas tinham o seu trabalho normal a fazer, tinham os seus campos a lavrar e então eles se ajuntavam na manhã, no He início was- do dia. He was so earnest E ele fazia isso com tanta intensidade. and took such extraordinary pains in his E preaching ele se envolvia de tal forma com a sua pregação, that his shirt would usually be as wet with sweating as if it had been drenched in water. que ele ficava molhado completamente, como se ele tivesse mergulhado na água. So they made their preaching central to their daily schedules. Então, a pregação da palavra era uma coisa central também na programação diária de cada um. And for us, that often means having to say no to other things that are good that people want us to do. E isso daí significaria para nós dizermos não a algumas coisas que são boas também e que outras pessoas quereriam que nós viéssemos a fazer. In order for us to give time studying the Word of God, Para que separássemos tempo para o estudo da palavra de not Deus. simply napping Simplesmente não ficar dormindo. or reading the newspaper Ou lendo o jornal. or watching TV, Ou olhando televisão. not to be used as an excuse, Essas coisas não poderiam ser usadas como desculpa, but genuinely to study the Word of God mas o estudo da palavra de and Deus to pray e a oração for our own lives and for those of the people entrusted to our para care. as nossas próprias vidas e para as vidas daqueles que foram confiados à nossa responsabilidade. So that was number 6, the centrality of preaching. Então essa é a sexta característica que nós aprendemos, é a centralidade da pregação. Number 7, A sétima, the importance of public prayer. a importância da oração pública. The Puritans gave a great deal of attention to praying with people in public. E os puritanos colocavam assim bastante importância nessa questão de orar em público com outras pessoas. Twice a day, Richard Greenham prayed with his family. 2 vezes por dia, o Richard Greenham orava com a sua família. After a sermon, he used to call all of the servants together and examine them, what they had heard and what they remembered. Depois de um sermão, ele chamava os seus servos para junto dele e começava a dialogar com eles o que é que eles ouviram, o que é que aprenderam. They would sometimes give as much time to preparing their public prayers for church as they would their sermons. E muitas vezes eles passavam tanto tempo preparando as suas orações quanto preparando os seus sermões. Because they thought it was a tremendous responsibility to lead the people of God to the throne of God in prayer. Porque eles achavam que isso também era uma enorme responsabilidade, estar liderando o povo de Deus perante o trono de Deus em oração. There are some beautiful collections of Puritan prayers published in English. E existem muitas coletâneas, belas coletâneas de orações dos puritanos publicadas em inglês. I don't know if Valley of Vision
Banner of Truth has been published over here. That would be a wonderful thing to have translated into Portuguese. Não, ele está mencionando um dos livros que é publicado pelo Estandarte da Verdade, mas que não está em português. Many of these public prayers were much longer than what we're used to today. E muitas dessas orações públicas, elas são muito mais longas do que aquelas que nós estamos acostumados a ouvir hoje. A short prayer might be 10 or 15 minutes long. Uma oração curta seria uma oração de 10 a 15 minutos. A long prayer could be an hour or two. Uma oração longa podia se estender às vezes até por 1 hora. This is a public prepared praying. Isso é uma oração pública preparada. An eighth thing I've learned from the Puritans about the pastoral ministry. Uma oitava coisa que eu aprendi sobre o ministério pastoral dos puritanos: The importance of education. a importância da educação. The importance of education first for ministers. Primeiro, a importância da educação para os ministros. William Perkins and Richard Greenham were both educated in Cambridge. Tanto William Perkins como Richard Greenham, eles foram educados em Cambridge. And besides all of Greenham's public labors, E além das tarefas que ele tinha, que Richard Greenham he tinha, continued personally in his studies. ele continuou a estudar pessoalmente. Studied very hard himself, Ele estudava assim com bastante intensidade. rising every day, both winter and summer, Ele se acordava cedinho, tanto no inverno como no verão, at 4 o'clock in the morning. às 4 da manhã. Now, if Puritanism was such a wonderfully strong pastoral movement, Se o puritanismo foi um movimento pastoral de tal intensidade, did you ever wonder how it ended? como é que ele terminou? Well, J.I. Packer has suggested that it was failure at just this point that helped cause the demise of Puritanism. J.I. Packer, ele faz uma sugestão que ele começou a terminar exatamente neste ponto. That after the rebellion under Oliver Cromwell, Que depois da rebelião da revolta do Oliver Cromwell, which was identified with the Puritans, e o Oliver Cromwell tinha essa identificação com os puritanos, then when Charles II came back on the throne of England, quando o rei Carlos II chegou ao trono da Inglaterra, they began to require a subscription to the 39 Articles of the Church of England before any degree would be granted from a university. eles começaram a requerer que qualquer pessoa que pretendesse ter um diploma universitário tinha que subscrever, que assinar os 39 artigos da Igreja da Inglaterra. And what that essentially meant is that no one was able to be in the university who could not be a member in good conscience of the Church of England. Então isso significa, na prática, que ninguém podia ser um membro de uma universidade se não fosse também um membro que apoiasse a Igreja Anglicana. And so in 1662, over 2,000 ministers left their pulpits around England. Então, em 1662, how many? Over 2,000. Mais de 2.000 ministros deixaram os seus It's púlpitos. about a third of all the ministers in the Church of England. Isso daí é mais ou menos 1/3 de todos os ministros que existiam na Igreja da Inglaterra naquela época. And from that time on, there could not be what we would tend to think of as Puritan pastors. E a partir daquele momento nós não encontramos aquilo que seria classificado como pastores puritanos, Being trained at Cambridge or Oxford. sendo treinados nessas universidades de Cambridge ou de Oxford. And those were the only universities in England. E aquelas eram as duas universidades existentes na Inglaterra. So up until about 130 years ago, Então, até mais ou menos 140 anos atrás, in England you could not have a university education. lá na Inglaterra não era possível se ter uma educação universitária, Unless you were an Anglican. a não ser que você fosse um anglicano. That's why C.H. Spurgeon was never able to go to university. É por isso que o Spurgeon nunca conseguiu frequentar a It was universidade. illegal for him to do so, Era ilegal para ele estar numa universidade, unless he could affirm and be a member of the Church of England. a não ser que ele subscrevesse aqueles artigos de fé e fosse um membro da Igreja da Inglaterra. So there's no doubt that these ministers knew the importance of education. Então não existe dúvidas que esses ministros eles conheciam a importância da educação. But not just for themselves, but for their congregations. Mas essa educação não era algo apenas individual para eles mesmos, mas era também em benefício da congregação. That's why their sermons were so serious. É por isso que os sermões dele eram tão sérios. They put such work into them. É por isso que eles se empenhavam tanto nesses sermões. They encouraged their families to rehearse them afterwards. É por isso que ele chamava a família e os seus servos depois para fazer um ensaio ou ter alguma
algum feedback deles. That's why we still read them 3 and 4 centuries later. É por isso que nós estamos lendo esses sermões deles 3 ou 4 séculos depois. That's why they encourage their members to be reading their Bibles. É por isso que eles estavam constantemente encorajando os seus membros para lerem as suas Bíblias. That's why they would preach different days of the week and have afternoon lectures. É por isso que eles pregavam em diferentes dias da semana e também tinham palestras à tarde. That's why they would give themselves to catechizing and visiting. É por isso que eles estavam sempre catequizando e visitando. Greenham would even go to his neighbors at their plows and continue talking with them about the things of the E gospel. o Greenham, ele chegava a ir até seus vizinhos enquanto eles estavam lá arando, e enquanto eles aravam, ele estava lá falando e ensinando a eles. They knew the importance of education for themselves and for their members. Eles sabiam a importância da educação tanto para si próprios como para os seus membros. A ninth thing that I've learned from the Puritans about the pastoral ministry, E uma nona coisa que eu aprendi dos puritanos sobre o ministério pastoral and that is that these pastors took personal responsibility for training new pastors. é que esses pastores, eles também se responsabilizavam pelo treinamento de novos pastores. You know, seminaries, as we know them, have only been around for about 150 years. Vocês sabem que a instituição dos seminários, como nós conhecemos, elas começaram cerca de 150 anos atrás. There were schools for ministers from about 100 years before that. Escolas para ministros existiam 100 anos antes disso. But the older Protestant way to train ministers Mas a forma antiga dos protestantes de treinamento de is ministros simply to have student ministers come and live in the home of a practicing pastor. era simplesmente pegar um estudante ao ministério e então fazer com que aquele estudante vivesse junto com o pastor, acompanhando a sua prática pastoral. So many of these Puritan pastors gave themselves in that way in training others. Então, muitos desses ministros puritanos, eles também se dedicaram a esse tipo de treinamento pastoral. And it was through informal networks of people that then young ministers would be placed in useful places. E através de mensagens boca a boca é que essas pessoas eram selecionadas ou indicadas e colocadas sob o cuidado de ministros. Now, I don't mean that as a subtle attack on the way we have seminaries today. E eu não estou falando isso aqui como se estivesse fazendo um ataque sutil aos nossos seminários. There's no doubt that a concentration of learning can be efficiently given out in a limited period of time in an institution like a seminary. Não resta dúvida que é possível no seminário você concentrar uma massa de conhecimento e colocar isso num tempo limitado que você tem àqueles que estão ali estudando. So we have sent members of our church to seminaries. Então nós mandamos membros da nossa igreja para I've seminários. been to 3 or 4 myself. Eu já frequentei 3 ou 4, eu mesmo. So I have no doubt that seminaries are useful. Eu não tenho dúvidas que o seminário é uma instituição que é bastante útil. But what we learned from these Puritan pastors is the personal responsibility that they realized they had. Mas o que nós aprendemos desses pastores puritanos é que eles tinham uma profunda convicção da responsabilidade que eles mesmos tinham com essa questão. God makes pastors not primarily through seminaries, Deus não faz pastores primariamente através dos seminários, but through pastors and churches. mas através de pastores e de igrejas. And pastors and churches may feel it's useful sometimes to delegate some of their responsibilities to seminaries. E os pastores e igrejas, eles podem achar que é útil em certas ocasiões delegar parte dessas responsabilidades a um seminário. But I think we can learn from these Puritans Mas acho que nós podemos aprender desses puritanos that responsibility still fundamentally rests with the pastors and churches. que a responsabilidade fundamental e essencial ainda permanece nas igrejas e nos pastores. Number 10. Número 10. They had a wonderful ability to combine trusting in God with strategizing for His glory. Eles tinham uma habilidade formidável de combinar a confiança em Deus com estratégia em suas ações. They would preach the sovereignty of God. Eles pregavam a soberania de Deus. And they would work hard to plan how to care for the poor in their communities. E eles trabalhavam também com bastante afinco nos cuidados necessários aos pobres de sua comunidade. They would scheme to figure out how they could have more public sermons. E eles faziam as programações e tentavam achar jeitos e formas de ter mais possibilidades de pregar sermões. They were entrepreneurs to figure out how they could get another lecture here
here or another preacher there and how they could finance it. Eles eram empreendedores no sentido de que eles estavam sempre procurando ver como é que eles poderiam colocar mais um pregador aqui, ou de conseguir fazer mais uma palestra ali, ou de conseguir mais apoio financeiro para determinadas causas. They were willing to give themselves incredibly for their congregation. Eles tinham essa predisposição de entregar-se a si próprios por suas congregações. They were willing to lay down their life for their sheep very literally sometimes. Literalmente, eles tinham a predisposição de dar as suas vidas por aquelas ovelhas, muitas vezes. It's very interesting that after the great ejection in 1662, where all of these ministers were kicked out of the Church of England, É interessante nós notarmos que depois daquele período, quando aqueles 2.000 ministros foram expelidos da igreja da Inglaterra, just a few years later came the Great Plague in London, alguns anos mais tarde houve uma grande praga lá em Londres. where thousands and thousands of people were dying. Milhares e milhares de pessoas começaram a morrer. And so many of the ministers even were flooding out of the city so that they wouldn't be stricken. E muitos dos ministros, os pastores, eles começaram a se afastar da cidade de Londres para que eles não fossem atingidos por aquela praga. But who do you think was flooding back into the city? Mas quem é que vocês acham que começou a ir à cidade nessa situação? It was those Puritan pastors who had been ejected, Foram aqueles pastores puritanos que tinham sido expulsos das igrejas. willing to give their lives to preach the gospel to their flocks. Eles estavam dispostos a dar as suas próprias vidas para continuarem pregando o evangelho às suas ovelhas, Caring for them even when they had been ejected. demonstrando cuidado por eles, apesar de terem sido expulsos daquelas comunidades. The 11th thing that I've learned from the Puritans about being a pastor E a 11ª coisa que eu aprendo dos puritanos como ser pastor. most of these Puritans believed in infant baptism. A maioria desses puritanos, eles acreditavam no batismo de crianças. The more I read their exhortations to their congregations to live up to the covenant that had been taken for them, A maioria das vezes que eu começo a ler as exortações dos puritanos para que vivam vidas que sejam compatíveis com o pacto, the more I saw the danger of a kind of creeping moralism. e mais eu vejo os perigos de um moralismo. So one of the strange effects that studying the Puritans had on me E um dos efeitos mais estranhos que os puritanos tiveram na minha pessoa was actually to encourage me to be a Baptist. foi que eu fui encorajado a me tornar um batista. Now, many of you brothers obviously have not had that same experience. Muitos de vocês, irmãos, não tiveram essa experiência. But if I'm going to honestly reflect on what I feel I have learned about them from the pastoral ministry, Mas eu vou honestamente refletir aqui aquilo que eu aprendi do ministério pastoral, aquilo que eu li. this is one of the issues that I spent a lot of time thinking about. E isso é uma das coisas que eu passei bastante tempo pensando. And I feel that one of the reasons that the Church of England, or rather one of the reasons that the Puritan movement failed, Eu acho que uma das razões porque o movimento puritano veio a declinar is because they tended to be sad or feel that they could not reform the structure of the church. é porque eles acharam que eles não tinham condições de reformar a estrutura da igreja. They legally were not allowed to, Legalmente eles não tinham mais a permissão. and therefore they retreated to simply talking about matters that the individual alone could deal with. E então eles começaram a falar sobre questões meramente individuais, não eclesiásticas. But structural questions they had to leave by the side. As questões estruturais eclesiásticas eles deixaram de lado. So they were able to see the gospel preached and individuals converted, Então eles começaram a ter um trabalho individual e pregar o evangelho e ver conversões individuais, but they were not able to see thorough reformations of entire local congregations, Mas- even in their very structure. mas eles não tiveram a possibilidade de ver o trabalho realizado nas congregações, conversões nas congregações, o reflexo disso em congregações. So actually, by seeing this one thing that I haven't liked in the Puritans, Então, vendo isso daí, essa coisa que eu não gosto no movimento dos I puritanos, feel that I've been encouraged to practice believer baptism eu fui encorajado a praticar o batismo de crentes and a congregational church government. e a ter a ideia, o conceito da forma congregacional de governo de Where the igrejas, people who hear the word of God preached
onde as pessoas, ao ouvir a palavra de Deus sendo pregada, in a congregation, numa congregação, actually are allowed the freedom and responsibility in the church structure são dadas, a essas pessoas é dada liberdades dentro da estrutura to eclesiástica make the reforms in their own lives and in their church that they become convinced of. para fazer as reformas necessárias em suas próprias vidas e naquela estrutura eclesiástica da qual elas são uma parte. But that 11th one I leave for you to talk about on your way home. Mas eu vou deixar essa 11ª característica para vocês ficarem discutindo por aí enquanto vocês voltam para casa. Agradeço a Deus o privilégio de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe seus ministérios e leis de igrejas sadias para sua glória. Amém.